a diretora do novo Banco do Desenvolvimento, ou como a gente chama comumente, o Banco dos BRICS. Esse banco, como todos sabemos, criou muitas expectativas quando ele foi criado em 2014, sobre relação às mudanças no padrão de financiamento multilateral, tanto em termos dos métodos operacionais, quanto os resultados de termos de crédito para o desenvolvimento, e, sobretudo, um elemento bastante importante que a gente valoriza bastante, que é a ideia de criar um banco de desenvolvimento voltado ao financiamento de projetos sustentáveis, especialmente de infraestruturas sustentáveis. Hoje vamos ter a oportunidade de conversar um pouco qual é a perspectiva deste banco, o que está acontecendo com o banco. Nós vimos nos últimos dias que ele abriu com novos sócios, um desses novos sócios é um latino-americano, Uruguai, e nós queríamos um pouco discutir a perspectiva do banco, o que pensa o banco para o futuro, qual é o papel do banco na América Latina e, logicamente, qual é o papel no Brasil. Então, eu queria apresentar aqui a senhora Cláudia Prates, que ela é economista, tem mestrado em economia pela UFRJ e MBA em finanças pela COPEAD. Trabalhou durante 26 anos no Banco Nacional de Desenvolvimento, no BNDES, então tem uma experiência longa em diversas áreas do banco. Ela foi diretora entre junho de 2016 e 2019, foi diretora e responsável pelas áreas de indústria e serviços, e estamos muito felizes que ela esteja aqui. Bem-vinda, diretora do banco, e eu queria lembrar que este evento tem uma duração de 1 hora, não podemos passar do teto das 5 horas, então a senhora Cláudia Prates vai ser uma primeira apresentação, e depois vamos abrir para perguntas, comentários, etc., mas sempre guardando esse nosso teto das 5 horas. Queria avisar que temos tradução, e agradecer já aos nossos tradutores, temos tradução para o inglês. Quem precisar da tradução é só clicar aqui nesse globinho da interpretação, e avisar a todos que as perguntas e os comentários nós vamos receber, seja pelo chat ou pelo o site de perguntas, aquele quadradinho de perguntas. Então, muito boa tarde, obrigadíssima, e a palavra é sua. Maria Helena, muito obrigada pela apresentação. Para mim é um prazer estar aqui para falar com os estudantes da PUC, uma universidade que eu conheço bastante e admiro muito, e para o BRICS Policy Center também. Então, eu acho que é uma oportunidade para apresentar um pouco o banco, dado que é um banco pequeno, um banco novo, e é muito importante a comunicação e que a gente possa informar o que está acontecendo. E como você bem colocou, é um banco que teve uma expectativa grande, por ser um banco formado pelos países em desenvolvimento, que agrupam a maior população do mundo atualmente: China, Índia, Brasil, África do Sul e Rússia. Então, são países que têm um crescimento de PIB expressivo, que são importantes no mundo, e o banco foi criado justamente na discussão da necessidade de investimentos sustentáveis em infraestrutura, que os bancos multilaterais existentes não estavam podendo atender a necessidade futura desses países, e também de ter uma governança entre países em desenvolvimento, em países importantes mundialmente em desenvolvimento. Então, a criação do banco foi muito inspirada nisso. Eu entrei no banco em 2019, como você falou, eu tenho uma carreira longa em banco de desenvolvimento, passei por diversas áreas no BNDES, trabalhei muito com infraestrutura, e o papel do NDB é focado em infraestrutura. Então, eu acho até, às vezes, falar infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Sim, a gente faz alguns projetos não ligados à infraestrutura per se, mas ligados a projetos sustentáveis que possam deixar um legado para a população ou um impacto ambiental positivo como resultado do financiamento. Eu preparei uma apresentação rápida para a gente poder fazer um conhecimento do banco, e depois a gente abre para perguntas e a gente pode discutir um pouco. Vamos ver se eu vou conseguir, mas, enfim.
já... Tá ok? Ok. Bom, só explicando o contexto do escritório. O escritório foi criado em 2019. Nós somos 5 pessoas aqui no escritório, contando comigo. É um escritório 5, mais o apoio, são 7 pessoas. É um escritório pequeno. Ele é responsável pela originação dos projetos no Brasil e depois o monitoramento e acompanhamento desses projetos. Toda a parte de análise ambiental é toda feita pela nossa equipe de análise em Xangai, mas a gente está apoiando, até porque a gente conhece bastante o país, mas temos equipes que possuem brasileiros também em Xangai. É uma equipe que tem todas as nacionalidades do banco, no momento indianos, russos, chineses, África do Sul e Brasil. Então, a gente tem essa composição nas equipes e temos brasileiros também trabalhando em Xangai. Aqui, o escritório, no momento, a gente só tem brasileiros, mas a ideia é fazer também uma troca e ter mais nacionalidades, tanto aqui como nos outros escritórios. A gente tem escritório regional no Brasil, na Rússia e na África do Sul. E está para abrir um escritório na Índia, acho que até ia ser esse ano, mas a pandemia atrapalhou um pouco, vai ser deixado para o ano que vem a abertura do escritório, mas já temos uma equipe lá na Índia trabalhando. A gente tem um escritório em São Paulo, onde eu fico, e um escritório em Brasília também. O NDB, diferente de outros bancos, a gente que tem o BID, o Banco Mundial, que tem a separação em projetos privados e soberanos, que a gente chama de projetos com estados, municípios e federal, o Banco Mundial tem o Banco Mundial e o IFC. O BID tem o BID e o BID Invest. O NDB, no momento, é só um banco, e, como eu vou falar na apresentação, a gente criou uma área de setor privado em Xangai, mas aqui no escritório a gente lida com projetos setor público e setor privado. A gente chama aqui com garantia soberana e sem garantia soberana. Bom, a apresentação está dividida em 6 partes, é uma apresentação não muito extensa, mas a gente optou por dividir em 6 partes, dando uma visão geral do NDB, da criação dele, destaques, principalmente do ano passado. O NDB é resposta à Covid-19, que o banco teve uma atuação bastante importante, atividades de empréstimos, o NDB no Brasil e as perspectivas. Bom, o banco foi criado, como bem colocado pela Maria Helena, uma capitalização importante, para ser um banco importante, com 10 bilhões de capitalização. A gente termina o pagamento desse capital até o final, até o começo de 2022. Então, ele já tem hoje capitalizado 8,1 bilhões de dólares, para chegar aos 10 bilhões. E tem um capital autorizado de 100 bilhões. Mas, no momento, esse capital está sendo suficiente para o crescimento do banco, como eu vou mostrar. A classificação de risco do banco é duplo A+, e duplo A mais pela Fitch também, Standard & Poor's e Fitch, e triplo A por uma agência japonesa e triplo A+, por uma agência chinesa com perspectiva estável. Por que isso é importante, a gente colocar a classificação de risco? Porque o banco, como se fosse, vamos pensar numa cooperativa de crédito, né? Os bancos se unem e o rating no banco ele é melhor do que dos países membros. Então, com isso, você consegue captar a custos mais competitivos para o país. Então, você tendo um banco com uma classificação de risco melhor, os custos de captação para empréstimos eles são melhores que o próprio país consegue captar. Isso é bastante interessante. A questão da inovação e sustentabilidade é o marco do banco. Então, é sempre buscando projetos de infraestrutura que deixem um legado, que tenham um marco, que se preocupe com o objetivo de desenvolvimento sustentável e focado em infraestrutura. Vocês financiam a indústria? Sim, desde que seja um projeto voltado à redução de emissões, para deixar neutralização de carbono. Então, o banco ele foca nisso, desenvolvimento sustentável e infraestrutura, unindo os dois, infraestrutura sustentável, se quiser dizer assim. Na América Latina, o banco hoje era formado apenas pelo Brasil, mas, recentemente, o Uruguai vai fazer sua adesão ao banco, já foi convidado, é um convite, tem que ser aceito por todos os países, o país aceitou, então começa todo o processo para entrar com o membership. E, além do Uruguai, o Bangladesh e Emirados Árabes também aceitaram, então, com isso, você expande. Então, apesar de ser conhecido como Banco dos BRICS, a membresia ela é aberta e agora, com isso, você vai ter mais membros e, com isso, consolidar mais o banco em termos de multilateralismo.
Só uma coisa que eu esqueci de colocar ali, que o banco foi formado por países em desenvolvimento, e mesmo que países desenvolvidos queiram aderir ao banco, isso é possível, porque, como está explicado aqui no slide anterior, ele é aberto, filiação aberta a membros das Nações Unidas, mas existe uma prerrogativa que 20%, 55% do banco vai ser controlado por países em desenvolvimento. Então, essa é a diferença do banco para outros bancos multilaterais. A gente vai ter sempre os países em desenvolvimento tendo a maior parte do capital. Bom, a criação foi feita como uma instituição-chave na cooperativa dos BRICS, é o único bloco que tem um banco, criou uma instituição entre os países, então isso é uma característica dos BRICS, ele tem uma organização que é o UNDB, um banco multilateral que foi criado pelos países dos BRICS, do bloco. O foco, como já falei, em infraestrutura e desenvolvimento sustentável, e muito importante falar, parceria com outras instituições. O banco não pretende trabalhar sozinho, ele pretende sempre trabalhar em parcerias. Então, eu vou colocar isso na questão da Covid, que foi muito importante, essa questão da parceria, de você trabalhar olhando os demais multilaterais, como o banco foi criado, dado a insuficiência de financiamento para toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos países de desenvolvimento. Na época, foi avaliado que a necessidade era 90 bilhões e os bancos multilaterais tinham 50 bilhões, mas o banco sozinho também não vai conseguir atender tudo. Então, a parceria é muito importante para isso. E o suporte dos membros para a manutenção de perfil financeiro robusto. Isso é uma preocupação. A governança do banco ela é dividida entre os países, existe uma colaboração entre os países e todos os países estão preocupados em manter um perfil robusto financeiro para que ele possa crescer e atender às necessidades de financiamento dos países membros. Os princípios fundamentais do UNDB, políticas e procedimentos para favorecer as parcerias e cooperações. Então, por exemplo, a gente ainda não tem um framework para trabalhar com Project Finance, que é uma coisa muito importante para a infraestrutura privada no Brasil. Mas a gente está construindo esse framework e a nossa intenção é nunca trabalhar sozinho, sempre em parceria com outros bancos. O aprendizado com os países membros, né? A gente troca informações em projetos, tenta dividir experiências e, com isso, compartilhar conhecimentos desses países que têm muitas coisas em comum. Existe uma relação de igualdade, respeito mútuo e confiança, e colaboração com autoridades governamentais, bancos nacionais. A gente tem como vocês vão ver, a gente tem muitas parcerias com bancos nos países membros, e leis e procedimentos nacionais para a implementação de projetos sempre que é aplicável. O que é isso? O banco usa a legislação local para os projetos. Então, a gente tem uma legislação ambiental no Brasil, uma legislação ambiental na Rússia, na Índia. Foi feito um estudo das legislações ambientais e o que for diferente do que o banco gostaria que tivesse, a gente chama de gap entre o que o banco gostaria e a legislação local e sugere, né, e coloca isso nos projetos. Mas a gente não tem um guideline ambiental, um guideline financeiro de know your client para o banco. A gente tem um guideline dos países, a gente respeita isso e procura, se há aperfeiçoamento a fazer, como eu vou falar mais à frente, a gente propõe que o projeto tenha, vamos dizer assim, um a mais para poder complementar isso. Os destaques de 2020, apesar da pandemia, né, até setembro o banco aprovou, até setembro desse ano, o banco aprovou 29,1 bilhões de dólares em empréstimos para os países membros de 75 operações. Eu falo que realmente o banco cresceu muito nesses tempos e agora eu acho que é uma fase mais de estabilidade, já consolidou sua carteira, seu portfólio, e com isso agora o crescimento vai ser um pouco mais comedido. Mas hoje a gente tem 75 operações aprovadas no banco. Em resposta à pandemia, o UNDB aprovou 9 bilhões em empréstimos emergenciais para os 5 países membros. Vou falar um pouco mais à frente sobre isso.
E a carteira do banco é composta por 87% de empréstimos com garantia soberana e 13% de empréstimos sem garantia soberana. E, desde julho, o banco conta com um presidente brasileiro, a governança tem os vice-presidentes e o presidente. Anteriormente, o Brasil era responsável pela vice-presidência de risco e estratégia. Quando houve a rotação, a Índia, que era a presidência, assumiu essa vice-presidência e o Brasil assumiu a presidência, deixou a diretoria, a vice-presidência e assumiu a presidência. Então, tem uma rotação de vice-presidência a cada 5 anos. Em 2021, foi realizada essa reestruturação organizacional e foi criado um departamento para empréstimos sem garantia soberana. Antes era dividido em países e agora não mais. Agora é um departamento para empréstimos com uma diretoria, né, para empréstimos com garantia soberana e uma diretoria para empréstimos sem garantia soberana. E foi criado um departamento também, uma diretoria para a parte de Environmental, Social and Governance, que antes era dentro de operações, isso foi para a parte de risco. Mais a preocupação do banco em relação a isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da resposta à Covid. Como eu disse, a gente aprovou 9 bilhões para os países membros. Para o Brasil foram 2 bilhões, eu vou falar um pouquinho. Isso foi dividido 1 bilhão para social e saúde, para os países, ou social ou saúde, ou ambos, e 1 bilhão para recuperação econômica. E o NDB emitiu 4,2 bilhões em títulos de mercado de capitais para atender a uma parte desses empréstimos. No Brasil, as operações emergenciais em resposta à pandemia foram 2. 1 bilhão para o fortalecimento da rede de proteção social, por meio do auxílio emergencial, mitigando os impactos socioeconômicos. Isso foi muito importante no começo da pandemia, que foi toda a questão do auxílio emergencial, não só pelo NDB ter apoiado 1 bilhão, isso foi um projeto conjunto dos multilaterais, a gente trabalhou em parceria com o BID, Banco Mundial, CAF, AFD, KfW, então foi feito um conjunto de bancos, a gente discutiu a operação e com isso a gente pôde ajudar o governo a atender o auxílio emergencial. O Banco Mundial focou muito no Bolsa Família, tem aperfeiçoamentos também do Bolsa Família, e os demais bancos, o foco foi o voucher social para poder atender o impacto da pandemia. O Brasil não optou por saúde, porque existe um orçamento já aprovado para a saúde, que era bastante expressivo, então o empréstimo do banco, ao contrário do que foi na China, foi focado na parte social. E o Emergencial 2, que também foi 1 bilhão de dólares, o Brasil, a gente discute muito isso com o Ministério da Economia, como melhorar a economia, o emprego, né, principalmente na fase da pandemia, e o banco aportou, né, aprovou um financiamento para o governo federal para aporte no Fundo Garantidor de Pequenas e Médias Empresas. Esse fundo foi responsável por mais de 92 bilhões de operações de reais de operações, garantia para essas operações, então viabilizou 92 bilhões de operações. Isso ajudou muito a manter a atividade econômica e o emprego na pandemia. E, adicionalmente, em conjunto com o BNDES, o NDB aprovou a gente chama aqui de on-lending, né, um empréstimo para o BNDES para infraestrutura sustentável. O framework são de projetos de impactos climáticos, de resiliência e de infraestrutura, deixando um legado ligado aos ODS, para que ajude na recuperação econômica pós-pandemia. Então, foi em 2020, a gente aprovou só nessas operações 3,2 bilhões de dólares. Falar um pouquinho das atividades de empréstimo do banco. Como o banco faz a avaliação de projetos? A identificação, isso é responsabilidade aqui do escritório regional. A gente faz uma análise preliminar do projeto e começa a trabalhar numa avaliação mais detalhada do projeto. Existe um processo de revisão, a gente faz toda uma due diligence ambiental, financeira, para aprovação desse empréstimo, e depois, se um empréstimo soberano, a gente negocia com o governo
as condições desse empréstimo, aprova o projeto e depois tem a implementação, o desembolso e o monitoramento dessas operações. Isso volta aqui para a responsabilidade do escritório regional. Como eu disse, são 75 projetos aprovados até setembro de 2021, de 29 bilhões de dólares. Desse total, 87%, já falei também, foi garantia soberana, e os projetos no Brasil correspondem a 17,6% da carteira de empréstimos do banco. Quando eu comecei a trabalhar no banco, quando foi aberto o escritório regional, o Brasil estava muito atrás nos empréstimos, dada a distância, dada a dificuldade de você manter uma carteira, uma conversa com o cliente. O Brasil era responsável, tinha só 6% da carteira do banco. A gente conseguiu fazer esse catch-up, hoje a gente tem um pipeline robusto de projetos, não só para esse ano, como também para o ano que vem já tem uma preparação de projetos sendo feita. Os projetos são trabalhados a médio prazo, principalmente com estados e municípios, e com isso o Brasil hoje tem uma representatividade de acordo com a sua participação no banco. Em termos de empréstimos privados, a gente tem, vou falar um pouquinho aqui no Brasil, a gente fez a primeira operação de participação em equity fund, eu vou explicar um pouquinho por que essa importância, né? E a gente não tem percentuais fixos por setor. Os projetos são ligados ao ODS, são ligados à sustentabilidade, mas a gente não tem a obrigatoriedade de atender X% em cada setor. Até uma pergunta que pode ser feita, eu esqueci de comentar no slide anterior, para a emergência, a gente saiu um pouco da rota de infraestrutura, porque o banco não apoia projetos de capital de giro, de pequena e média empresa, isso não é o foco do banco. Mas, para manter, entendendo a demanda dos países membros, a gente aprovou os empréstimos emergenciais, um guideline de emergência para casos de pandemia, casos de calamidade, que a gente possa apoiar a sustentação do emprego. Então, nesse caso, foi aprovado, mas o banco não foca em pequena e média empresa, como capital de giro, etc., investimento em indústria. A gente foca em infraestrutura. Então, se você olhar a carteira do banco, ela é basicamente infraestrutura, tirando os empréstimos emergenciais feitos. Bom, agora falar um pouquinho do NDB no Brasil, que eu acho que é muito importante até para a divulgação. Bom, o escritório, como eu falei, dinamizou a presença do NDB no Brasil, porque a gente está mais perto do cliente, a gente consegue fazer um trabalho de médio e longo prazo de ajudar os clientes a preparar projetos também, com uma aprovação soberana. Não é uma tarefa, vamos dizer assim, simples, né? Você tem que várias etapas, a gente apoia o cliente na preparação desse projeto, então a gente consegue, com isso, ter uma carteira construída a médio prazo e manter a participação do Brasil no banco. Em 2020, o Brasil foi o país com o maior número de aprovações, em valor também, e em 2020 a gente representou 40% do volume de recomendações da COFIEX. O que é a COFIEX? A COFIEX é o órgão que se reúne para a recomendação dos projetos para a obtenção da garantia soberana. Então, o NDB teve uma representatividade muito grande ano passado, a gente talvez não repita, já tivemos vários projetos esse ano, mas não vai ser tão representativo quanto o ano passado. Mas a gente está com toda reunião, a gente tem algum projeto sendo discutido, isso também foi muito importante. A gente está consolidando a equipe ainda, crescendo, né? A gente começamos com 2 pessoas, eu aqui e uma pessoa em Brasília, o Tadeu, que trabalha comigo desde o início, e já temos, como eu falei, estamos com 5 pessoas, então mais que dobramos a capacidade do escritório. E a expansão do NDB na presença de diálogos setoriais de infraestrutura, coordenação com a SAIM e outros bancos multilaterais. A gente tem uma conversa constante com outros bancos para ver como a gente pode apoiar projetos, como eles podem também participar dos nossos projetos, para que a gente possa sempre trabalhar em cooperação. Bom, como eu falei, a gente aumentou expressivamente a nossa participação no banco e também a distribuição regional ela é bem pulverizada, não existe uma concentração regional. Quando eu coloco nacional, é que foram os projetos federais, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou explicar mais na frente, a gente também fez uma estratégia aqui no Brasil, como o banco é pequeno, hoje o banco tem 205 funcionários, é um banco ainda em crescimento, apesar de ter uma carteira expressiva, é um banco ainda pequeno, a gente tem que usar
uma estratégia também de trabalhar com outros bancos que possam pulverizar os nossos empréstimos. Então, a gente consegue, com isso, ter um impacto maior do que se fôssemos trabalhar só alguns projetos em localidades específicas. Bom, portfólio, como eu falei, a gente vem trabalhando nesse portfólio, a gente tem 18 projetos previstos no total da carteira até 2021, dos quais 14 já estão aprovados. Então, a gente espera aprovar mais 4 até o final do ano, não sei se a gente consegue, mas começou ano que vem o resto, mas a gente tem uma carteira já construída para o ano que vem, que vai além disso. Até setembro de 2021, a gente aprovou 193 milhões, a gente tem mais alguns projetos a serem aprovados, vamos ver se a gente consegue alcançar essa meta, não sei, mas estamos trabalhando para isso. Mas, como vocês podem observar, a gente teve um crescimento expressivo no número de operações. E esperamos contar com um portfólio de 18 operações até o final desse ano. Bom, em termos de referenciamento, a gente tem 2 projetos aprovados para o Estado do Pará, um projeto da Vale, também que foi na região norte, que foi um projeto de ampliação do porto e ferrovia, de 300 milhões. Para o município de Teresina, foi um projeto, eu falei muito em infraestrutura, mas a gente considera a infraestrutura social também como infraestrutura. É um projeto que eu vou comentar mais à frente, de creches e de ampliação do ensino integral em Teresina e também a relocalização de algumas creches. BNDES, a gente tem 3 projetos aprovados, são muito importantes. O primeiro projeto do banco, 2016, foi um projeto de repasse para o BNDES de 300 milhões para fontes renováveis de energia. Foram projetos de fotovoltaicos e eólicos que já foram totalmente desembolsados, implementados. Esse projeto que eu comentei, de 1,2 bilhão de infraestrutura sustentável, e um projeto de 500 milhões para o BNDES. O BNDES hoje ele opera o Fundo Clima, que é um fundo que tem recursos advindos de orçamento, tem um custo bastante atrativo, só que é um fundo limitado. Então, o empréstimo foi feito para que a gente possa aumentar a capacidade desses empréstimos e fazer um blend finance com o Fundo Clima. Com isso, você até consegue melhorar o custo para os tomadores. Com o Ministério da Economia, a gente teve os 2 projetos emergenciais. Esse projeto da Petrobras também é um projeto antigo, já foi totalmente desembolsado e já foi, inclusive, pago, que foi de eficiência ambiental nas refinarias para redução de emissões. Então, por isso que eu coloquei, a gente financia a indústria? Sim, se for para a redução de emissão e projeto ambiental. E eu gostaria de comentar um pouquinho, que eu vou até destacar na frente, o banco aprovou para o Brasil a primeira operação de Equity Fund, que foi para o Fundo 4 do Pátria, que o Pátria é um gestor bastante conhecido. E esse Fundo 4, a gente aportou 100 milhões, o fundo é bem maior que esse, são 1,9 bilhões, 1,4 bilhões de dólares, o Fundo 4. A gente tem 100 milhões nesse fundo e já conseguiu, nesse fundo, viabilizar 3 investimentos Greenfield, que foi o eixo, a rodovia Eixo, né, que é uma rodovia Piracicaba, todo o interior de São Paulo, que a Eixo ganhou a licitação do Pátria, a Winit, que é uma infraestrutura de telecomunicações ao longo do eixo de São Paulo, que fala muito com a rodovia também, e um projeto fotovoltaico no Sol do Sertão, bem grande, em Essência, projeto bem interessante, até saiu ontem no jornal que eles vão ampliar os parques fotovoltaicos, é um parque bem expressivo, ele gera 900 megawatts, então, assim, um parque bem interessante. Para o município de Curitiba, é um projeto de mobilidade urbana que fala muito em segurança da mobilidade. A gente também tem um projeto de revisão de todo o projeto de desenvolvimento de mobilidade urbana de Curitiba, uma parte do projeto também. Então, como eu falei, como o banco é pequeno e a gente quer ter um impacto maior, duas estratégias estão falando aí. Uma é esse Equity Fund, que com isso você consegue aumentar o impacto dos seus 100 milhões em vários projetos de infraestrutura, você tendo a possibilidade de ter um equity provider, de ter um investidor em projetos de infraestrutura, e também com os bancos regionais de desenvolvimento. A gente tem um projeto
aprovado com o BRDE. Esse projeto é focado em ODSs para tanto rural e urbano na região do BRDE. Então, com isso, a gente consegue pulverizar o empréstimo de 135 milhões de euros, mais ou menos 200 milhões de dólares, 150 milhões de dólares. É um projeto bem interessante, e esse está em vias de ser assinado também. E para o município de Sorocaba, um projeto de melhoria de infraestrutura rodoviária de 40 milhões. Um projeto pequeno, que a gente trabalhou em parceria com o Fomplata, que é um banco multilateral para a região da América Latina aqui, e é um banco que a gente tem parceria e estamos até discutindo também o financiamento com eles. Bom, então, são os pontos a destacar, como muita coisa que eu já falei na apresentação, mas do BRDE inaugura essa estratégia de apoio a bancos regionais de desenvolvimento para aumentar a capilaridade do banco. O projeto BNDES 2, além de apoiar os projetos de infraestrutura sustentável, a gente discutiu com o BNDES para mapear e financiar inovações em infraestrutura. A gente conversou com o BNDES, vocês mapeiam as inovações de infraestrutura, etc. Vamos, nesse projeto, procurar mapear essas inovações, porque o BNDES financia várias inovações e não estava mapeando isso. Então, a gente também tinha interesse em conhecer as inovações e mapear essas inovações, então a gente fez essa parceria com o BNDES para poder ter esse mapeamento. E o projeto Emergência 1, eu acho que é uma troca também de experiências com os países membros, que a gente viu o emergencial da Índia, ele foi muito mais de compra de alimentos, de ajuda mais humanitária, e aqui a gente tem, no Brasil, o CAD Único, que na verdade, uma inovação, é um avanço que o Brasil tem, e a gente pode apoiar isso e pode compartilhar com os demais países essa inovação que o Brasil tem. É importante que a gente também fale o que o Brasil tem de bom, divulgue isso, e o Brasil é muito avançado nisso. E também, como eu comentei, a ação coordenada de diversos bancos aumentou o impacto, a gente conseguiu fazer uma operação bem maior, de 5 bilhões de dólares, e também simplificou os processos e agilizou o processo de aprovação, etc., quando a gente trabalhou em conjunto com os demais bancos. Bom, o projeto de Curitiba, ele visa priorizar o transporte público, o uso do transporte público, esse estudo também e revisão do transporte individual em Curitiba para ligar com os demais modais também vai ser muito importante para que a gente possa expandir e requalificar a infraestrutura do transporte público no município. Isso também é um benchmarking, a gente recentemente fez um seminário em conjunto com a FT, com a BDE, para discutir cidades sustentáveis. Curitiba falou do projeto, uma coisa que a gente queria trabalhar muito nesse seminário eram os benchmarkings para levar, porque às vezes o município assume o prefeito, é importante que ele conheça as boas práticas, os bons projetos. A Frente Nacional dos Prefeitos faz um bom trabalho, a gente trabalhou em conjunto com eles para fazer esse seminário. Eu acho que a divulgação de bons projetos ela é muito importante para que haja um benchmarking e que você possa fazer essa troca entre os municípios e, com isso, você levar as cidades cada vez mais a um patamar melhor de sustentabilidade e de resiliência climática. Bom, eu falei do aporte do Fundo 4 e a questão do projeto da Vale. Mas o banco financiou minério? Não, o banco não financiou minério, financiou infraestrutura, que é muito importante para que você possa melhorar a competitividade das exportações brasileiras. E esse projeto foi importante também na sua aprovação. Um banco multilateral, a Vale estava passando recentemente pelas questões do Brumadinho, etc. Fez um trabalho muito importante ali de social na região, etc. E a gente discutiu com eles como apoiar uma empresa naquele momento. Foi importante ter um banco multilateral olhando e falando, não, olha, a gente acha a Vale importante, ela está fazendo um bom trabalho, então a gente fez uma parceria com eles e financiou esse projeto de infraestrutura. Falar um pouquinho de perspectivas, para a gente ter um tempinho aqui para discutir. Novamente é o escritório, mas assim, a questão do crescimento importante do portfólio do banco, a gente manter esse portfólio sempre crescente para mostrar a que veio o NDB para o Brasil. Isso eu acho que é uma discussão bastante importante, até em termos de custo de empréstimo também. A gente conseguir ter um custo melhor para o Brasil e, com isso, também levar os outros bancos multilaterais a discutir essa questão de custo, a gente conseguir
ter um custo melhor para o Brasil. E o desafio que a gente tem hoje aqui no escritório é criar capacidade para monitorar projetos, que é tão importante quanto a originação, é você conseguir fazer um bom monitoramento para que os projetos possam ser implementados. Isso é um desafio no Brasil. O Brasil tem vários projetos de infraestrutura parados, então você tem um bom monitoramento, uma boa visão dos problemas que podem acontecer e você tentar mitigá-los, tentar trazer soluções ex ante, né, para que você possa evitar paralisações, etc. O futuro de operar em moeda local, que a gente não opera ainda, a gente não conseguiu ainda um custo competitivo para operar em moeda local. Depois da pandemia, quando os mercados acalmarem, a gente pretende começar a trabalhar em estruturas de moeda local. A gente hoje faz operações em dólar, em euro, ou operações estruturadas em swap, com swap. Eu acho assim que o recado que eu gostaria de dar é que a contribuição financeira dos bancos multilaterais é pequena frente às demandas do país. O NDB veio a adicionar, ele não veio aqui substituir, a gente está adicionando, é mais uma instituição que pode colaborar para as necessidades que a gente tem de financiamento, e a atuação conjunta é necessária, isso acho que foi um legado da crise, a gente trabalhou muito bem com os demais bancos multilaterais e esperamos continuar a fazê-lo. Eu espero com isso ter dado um panorama geral para vocês, para a gente poder discutir. Os telefones do banco estão aqui, o e-mail também, eu estou à disposição. Se eu não puder responder todas as perguntas, o nosso e-mail está aqui e a gente responde futuramente. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia, pela apresentação. Acho que foi bem clara e bem específica. Obviamente abre para muitas questões. Aqui já temos algumas perguntas. Eu queria começar com algumas questões e acho que eu vou começar pela que coloca uma discussão importante. Sobretudo que eu acho que a origem de tudo. Temos deixa eu vejo aqui a discussão aqui. O Carlos Eduardo Vidigal, ele está fazendo uma pergunta que acho que é bem importante. Ele fala, qual é o conceito de desenvolvimento com que trabalha o banco? Eu acho que significa para o banco desenvolvimento? Se abrange inclusão social, distribuição de renda, etc., etc. E eu queria complementar um pouco com ele. Você trouxe bastante isso nos exemplos que você apresentou, e sempre que estamos falando do banco, ele fala de desenvolvimento sustentável e fala de infraestrutura sustentável. Eu queria saber exatamente o que significa isso, na verdade. Eu já vi que, com os exemplos que você deu, é um conceito bem abrangente, não é? Mas exatamente o que significa. Então, são duas para começar, eu acho. O que significa para o banco desenvolvimento, qual é o conceito, e nessa ideia de desenvolvimento, o que significa essa infraestrutura sustentável que vocês tanto discutem? Se poderíamos começar por aí. Eu vou falar um pouquinho, não vou entrar na discussão de desenvolvimento, economia, eu acho que não vem ao caso, mas assim, porque eu também trabalhei muito tempo com indústria, a indústria também faz parte do desenvolvimento, né? Mas o banco está focado em infraestrutura, mais uma discussão que a gente pode até levar horas aqui, né? É um país sem indústria tem desenvolvimento sustentável? Esse é um ponto, mas o banco não foca na indústria, mas eu acho que a indústria é importante também para o desenvolvimento. Então, eu não queria eu não vou falar sobre isso, mas eu não queria deixar de pontuar isso, porque eu acho que é importante, né? Eu, com todo o meu histórico de BNDES, da importância que a indústria vem por trás da infraestrutura, né? Quando você puxa um projeto de infraestrutura, você traz uma indústria por trás, né? E se você tem essa preocupação de ter as compras locais, etc., que o banco tem também, de sempre puxar os países membros para as compras, etc., isso traz também um desenvolvimento de emprego, de renda, que o impacto que essa infraestrutura pode trazer também em toda a sua cadeia, né? Mas eu não vou tratar aqui da cadeia, eu vou tratar mais de infraestrutura. O que é sustentável, né? Eu acho que a gente pode aqui ter vários... como fazer uma distribuição de renda, etc. Mas o ponto é, quando você faz um projeto que vai aumentar a competitividade do seu país,
né? Tem todo, e deixar um legado para o seu país. A questão toda é você conseguir deixar um legado e que você possa, com isso, trazer benefícios para a população em torno, se você está financiando o município, um estado para o estado, e para o país. Né? Então, assim, eu acho que o desenvolvimento ele se faz quando você... O financiamento ao desenvolvimento ele se faz quando você financia um projeto e esse projeto deixa um legado. É um projeto que vai trazer benefícios e impactos sociais para a região que você está tendo essa intervenção. Então, se você perguntar, um projeto da Vale de ferrovia, qual é o impacto que você vai ter no desenvolvimento? Você está aumentando a competitividade das exportações brasileiras, com isso você consegue a geração de emprego, consegue ter um impacto na cadeia produtiva para trás, e, além de tudo, você tem todo o impacto macroeconômico com o aumento das exportações. Então, assim, financiamento e infraestrutura, para mim, na minha opinião, apesar de todo financiamento do banco, a gente olhar o impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Todos eles têm ligação com os ODS, você, além de você ter um impacto nos ODS, você gera um impacto na região que você está fazendo aquela intervenção. Então, o que seriam sistemas locais, né, que eu falei aqui na minha apresentação? Por exemplo, a legislação brasileira ambiental é muito evoluída, você tem várias exigências ambientais, etc. O banco fez uma análise do gap, do que ele acha o ideal. A parte de reassentamento, por exemplo, do NDB, ele vai além do que hoje está na legislação ambiental brasileira. Não vai só aí de relocação, como fala, indenização, ela vai da vida, né? Vai do impacto ali na região. Então, isso a gente olha também quando a gente está financiando o projeto. Não só o reassentamento, mas também o impacto na vida dessa pessoa e como você consegue mitigar isso. Além de consultas públicas, a gente faz uma análise do como é que vai ser o impacto, como o Estado, ou quem está empreendendo o projeto, pode mitigar isso e conseguir atender às exigências do NDB. Então, assim, além de você deixar um legado, você tem que olhar todo o entorno de onde você está financiando. Então, isso é um diferencial que eu acho quando um banco de desenvolvimento financia um projeto. Ele não está preocupado ali com o seu retorno financeiro, ele está preocupado com o impacto que ele vai gerar na região, além do objetivo de desenvolvimento sustentável que você pretende ligar ao seu projeto. Saneamento, por exemplo, ele fala com vários ODS, né? Então, mas além dos ODS, você tem que olhar, vai ter reassentamento, porque também tem reassentamento ali, quando você vai fazer uma obra grande que vai passar. Então, o reassentamento, ele está olhando não só a indenização, mas também a vida daquelas pessoas que vão ter que ser deslocadas para a obra. Então, eu acho que o grande diferencial dos bancos multilaterais, desenvolvimento, é você, além do impacto que um projeto de infraestrutura vem a ter e toda a cadeia que traz por trás, é você olhar o impacto você olhar a vida das pessoas que vão ser impactadas com aquele projeto. Não sei se eu respondi. Falei muito, né? Ótimo. Senão aqui podemos fazer um diálogo também com os assistentes. Temos muitas perguntas. Eu vou tentar, porque pela hora, eu vou tentar aqui organizar. Eu vou tratar aqui algumas. Tem uma pergunta que é um pouco continuação a essa, que pergunta se o banco apoia infraestrutura também científica, em termos de novos medicamentos, etc. Que tem um pouco a ver com isso que a gente estava discutindo, nesse conceito de desenvolvimento. Boa pergunta, boa pergunta. A gente não fez ainda, mas como está na estratégia do banco a inovação, né, isso existe, inovação, e inovação científica pode ser tratada como uma infraestrutura social, de alguma forma, né? Então, a gente poderia até olhar. O ponto não fez ainda, mas está na nossa estratégia. Então, pode ser que sim. Tá ótimo. Eu queria perguntar aqui, colocar aqui três coisas. Temos o Marcos, que fez uma série de perguntas, todas mais ou menos dentro da mesma linha, que é do Fundo de Preparação de Projetos. E ele pergunta qual tem sido o papel desse fundo no auxílio da preparação especificamente de projetos em Brasil. Se algum projeto brasileiro já foi beneficiado através desse fundo, ou um pouco explicar um pouco
Não, um pouco, eu sou esse fundo bem transparente. Não, não. Não. O fundo foi criado, tá? O Brasil não contribuiu, nem o Brasil nem a África do Sul, tá? A ideia era criar esse fundo, todos os países contribuírem, e com isso você botando o lucro do banco e aumentando esse fundo. Então, esse é um ponto. O Brasil não contribuiu, até poderia se beneficiar. O que acontece hoje no fundo, a gente está até em discussão, só voltando assim, um banco novo, eu brinco assim, eu vim de uma instituição que tem muito mais tempo, né? Muito mais estruturada, e esse é um banco novo. Então, qual é a oportunidade que você tem aí? Você construir, mas também você contribuir, né? Então, hoje, o fundo, para você usar o fundo, você tem que fazer todo um projeto. Então, até você analisar o projeto que você vai fazer, enfim, eu até brinco, você vai fazer um projeto do projeto. Então, é melhor não. Então, a gente está revendo isso, não, isso. Dessa forma que está sendo proposta, não dá. Mesmo o Brasil não tendo contribuído, eu discuti lá internamente, a gente até poderia usar. Mas, assim, o que eu acho, o Brasil precisa... Hoje o BNDES tem se utilizado muitas parcerias com o BID, com o CAF, mas com o BID, com o UFC, para essa preparação de projetos, está sendo muito importante para você ter projetos bem estruturados para que possam ser financiados. Mas o que eu acho, assim, esse fundo pode contribuir, sim. Eu não vou falar o nome do município, mas a gente está com um município que está fazendo um projeto muito grande que vai, efetivamente, mudar a vida das pessoas, né? Está fazendo todo um projeto de drenagem, isso é muito importante para a adaptação climática, né? Eles têm algumas enchentes, isso cada vez mais vai ser, eu acho que deveria ser o foco dos municípios. A adaptação climática, a questão da drenagem é muito importante em toda a cidade, né? Vai ter que fazer a drenagem, etc. Só que eles não têm um projeto muito grande para a capacidade deles. Eu acho que aí o projeto, o Project Preparation Fund deveria entrar aí, né? Que você está ali preparando o projeto. O que a gente faz hoje? A gente, até aprovar, a gente financia os consultores, por exemplo, para impacto. Esse projeto de Teresina, quando a gente assinar o contrato, que eu espero que a gente consiga assinar. Porque também, esse aí a gente podia fazer um webinar separado para discutir como se obtém garantia soberana no Brasil, que é um projeto longo, transparente, que isso é muito importante ser transparente, é um projeto longo, mas que às vezes demora e o município perde a capacidade de pagamento, aí tem que esperar, enfim. Mas no município de Teresina, por exemplo, que é um projeto que vai impactar muito a educação, Teresina já é um benchmark em educação, não sei se vocês sabem, ele é muito bem colocado lá no IDEB, etc., mas ele está fazendo um projeto para realmente revolucionar a questão do ensino integral, etc. Só que tem um custo muito mais alto. Então, a gente falou, vamos contratar uma consultoria para medir o impacto, né, do aumento do custo e o aumento do benefício disso, né? Como é que vai ser? Você vai ter um aumento de custo de você ter que manter mais escolas em tempo integral, período integral, mas qual o benefício disso? Então, eu acho também, hoje a gente colocou essa consultoria no projeto, que eu acho que é um benefício que a gente vai levar para a medição de impactos, mas eu acho que o Project Preparation Fund podia fazer isso até antes, ex ante, em alguns casos, né? Então, você poderia usar para isso também. Mas, assim, a minha resposta é não utilizamos ainda para o Brasil, uma pena, e eu espero que com a reformulação a gente possa vir a usar mais, principalmente para esses municípios terem capacidade, já com o projeto, já com a ideia do projeto feita, etc., contribuir para que esse projeto seja melhor implementado no futuro. Mas uma coisa que o Brasil, que eu acho que todo think tank tem que olhar é a questão do planejamento dos municípios, né? Porque o município é a base de tudo. Você ter cidades sustentáveis é a base para o desenvolvimento sustentável do país, né? Então, quando existe planejamento, tem alguns municípios que têm planejamento, se você não cumpre o planejamento, você vai ter que ir na Câmara descumprir o planejamento. Então, é uma coisa bem rígida. Poucos municípios têm isso. O Rio de Janeiro está fazendo agora, não sei se vocês viram, uma consulta pública para fazer o planejamento de anos, etc. O ideal é que cada prefeito que entrasse olhasse aquele planejamento e desse continuidade. Então, às vezes, você faz preparação de projetos, o projeto fica pronto, eu não estou falando do banco, tá? Estou falando em termos gerais. O projeto fica pronto, e aí troca o prefeito, né, para o projeto. Mas o projeto é importante para o município? Se sim, eu acho que os cidadãos têm que cobrar isso. Então, se o planejamento é transparente, os cidadãos podem cobrar isso, cidadãos olham aquilo, eu quero atingir aquilo, quero fazer aquilo, então não fica na mão do gestor, né? O gestor tem que cumprir um planejamento de longo prazo dos municípios. Eu acho que o planejamento iria beneficiar muito todo município, com isso o Brasil, né? O desenvolvimento do Brasil. Acho que isso é muito importante. Mas a resposta é não. Mas eu falei muito que eu acho que a gente vai aperfeiçoar, mas e eu acho que a gente pode usar ele
Porque também a intenção não é usar, como eu falei, usa, faz e depois não faz o projeto, né? A intenção é usar para fazer o projeto. Então, eu acho que se a gente puder ligar ele a um projeto sendo já elaborado e poder usar isso no começo para poder ter uma implementação mais suave, seria muito importante. Uhum. Bom, pelo tempo, eu vou organizar algumas perguntas, que temos perguntas de dois âmbitos. Eu acho que vou juntar aqui várias. A primeira tem que ver com, primeiro, uma pergunta rápida, mas ela tem uns desdobramentos. Se o banco tem mecanismos de reclamação ou mecanismos internos para expor violações às comunidades, ou violações de direitos humanos, ou violações ambientais de algum dos projetos que o banco financia. Então, essa é uma primeira, como se faz nesse processo quando as comunidades estão sentindo ou sentem que tem uma violação de direitos humanos, uma violação ambiental por qualquer dos projetos. Aqui estão colocando um projeto especificamente, que é o projeto de Parque Araripe, onde tem várias comunidades quilombolas e etc., que tem todo um histórico de violação. E aí uma dessas discussões, então, é se tem esse mecanismo de reclamação, se vocês têm pensado em criar algum desses mecanismos, especificamente, e aqui tem uma pergunta que eu acho que tem a ver um pouco com isso, que eu acho que é bem interessante, se a discussão, o análise de violações socioambientais, ou análise das questões socioambientais das empresas financeiras, é o banco diretamente que faz, ou o intermediário financeiro, um pouco para entender qual é a lógica e qual é a dinâmica, não é? Então, eu vou falar um pouquinho. Por exemplo, a gente tem, sim, Isso. que é a nossa área de compliance. Só falando especificamente de Araripe 3, a Araripe 3 foi financiado pelo BNDES, foi um on-lending, né? Então, quando a gente faz um on-lending, a gente respeita, claro que a gente faz algumas exigências, a gente respeita a legislação do banco que está financiando. A gente não pode ali fazer uma intervenção. Então, a gente faz o acompanhamento. Então, esse ponto não veio para o NDB, deve ter ido para o BNDES, a gente não soube disso, eu vou até anotar isso, até para ver o que está acontecendo e conversar com o BNDES sobre isso. Agora, por exemplo, um dos projetos que a gente está financiando, teve uma reclamação, no compliance a gente está olhando para ver se procede ou não, né, conversando com o município, e antes de fazer qualquer coisa, de liberar recursos, a gente vai olhar isso e fazer a nossa análise. E a gente faz consulta pública, tá? É uma exigência do banco fazer consulta, quando a gente financia diretamente, a gente fazer consulta pública, sim, tá? Nas comunidades. Isso é uma exigência do banco. No caso de Araripe 3, não fomos nós que financiamos diretamente, por isso talvez não tenha sido feito. Mas eu vou consultar até para responder essa pergunta especificamente, que eu não sabia. Tá. Mas esse mecanismo de reclamação existe, então. O compliance. Como eu falei, recebemos compliance. recentemente uma, já estamos olhando, e antes de fazer qualquer coisa, de liberar recursos, etc., a gente vai analisar e ver se procede e responder a pessoa, com certeza. Tá ótimo. Aqui tem uma pergunta, outras duas perguntas, e talvez com isso, a não ser que tenha outra pergunta e alguém queira mais, eu tentei recolher todas as perguntas, na verdade. Tem duas. Uma, se vocês, nos projetos que financiam, por exemplo, um exemplo, se parques eólicos, solares, preferencialmente, vocês aprovam projetos que tenham tecnologia proveniente dos outros países dos BRICS, por exemplo. Sim. Isso é importante, um pouco para fomentar também a cooperação, o intercâmbio, o avanço tecnológico. A gente tem isso como prerrogativa, né? E se não é possível, a gente pode aprovar sem ser, mas isso é prerrogativa que seja aberta para os países dos BRICS, e se a aquisição não for, por fora a gente acompanha também. Tá bom, tá ótimo. E tem uma que é mais... tem uma que tem, eu acho que tem um pouco mais, uma discussão mais política, com isso eu queria terminar aqui, uma discussão mais política não, uma pergunta mais que diz que desenvolvimento é uma questão política, não é? Obviamente, e o que queria saber é qual é a atual política seguida pela representação do governo federal no banco, se tem alguma ingerência, se tem alguma especificidade
digamos, nesse governo no Banco de Desenvolvimento. O Brasil tem assento e discute a estratégia do banco. E a estratégia do banco é desenvolvimento, e o Brasil, a gente recentemente está revisando a estratégia de 5 anos, termina agora, e o Brasil tem assento no board e tem opinado sobre a estratégia do banco, sim, continua com a mesma política de desenvolvimento. A questão de percentual para setores não foi, vamos dizer assim, aprovado dessa forma, continua um país que atende a demanda dos países, a gente é mais demand-driven, que a gente fala, a gente não impõe, né? Eu só vou financiar 20% de saneamento, vou financiar, como a gente não financia pequena e média empresa como outros bancos, a gente não foca infraestrutura social, infraestrutura cinza, ferrovia, não, a gente não tem isso, a gente vai demand-driven, dependendo da necessidade dos países, isso continua como uma estratégia do banco. Então, o Brasil tem assento no board e pode opinar. E deixa eu terminar com uma pergunta aqui. Tem alguma expectativa de ampliação de novos sócios da América Latina no banco? Nessa política de ampliação de novos sócios? Sim, a gente acabou de aprovar, né, esses 3 novos sócios. Eu acho que depois da implementação vai ter uma nova rodada. Tem alguma perspectiva de algum país latino-americano? Não que eu saiba, não que eu saiba. Ainda, mas tem discussões. Tá bom. Bom, eu acho que chegamos no nosso teto, cumpridamente. Eu acho que eu recolhi todas as perguntas, espero que sim. Se alguma coisa passou, por favor, vocês me desculpem. Mas, como a Cláudia ela colocou, ela vai deixar aqui todos os contatos e para entrar diretamente. Vou passar de novo aqui a tela. Passa de novo aí, por favor, que eu acho que isso é importante. Uma das coisas que mais... Eu gostaria de uma paciência, porque a gente não somos poucos aqui, né? Se eu demorar a responder, mas vai ficar ali, a gente vai responder. Pode deixar. Tudo bem. Eu acho que isso já é super importante, porque uma das discussões fundamentais, eu acho que com as pessoas que trabalham com o Banco de Desenvolvimento, a transparência, o acesso à informação, a possibilidade de ter uma interlocução direta com os membros do banco, e eu acho que isso é bastante importante, interessante, ter a capacidade de fazer desse entrar em contato e vocês se disponibilizarem a responder e a conversar com as pessoas, tanto os afetados como as pessoas que têm perguntas e que têm, obviamente, estudos ou curiosidades sobre as questões do banco. Eu queria, então, de novo, agradecer muito. Acho que foi bem interessante, aportou bastante para nossas discussões sobre o Banco de Desenvolvimento. Falar que, seguramente, em outra oportunidade, vamos entrar em contato de novo e vamos convidar vocês de novo. E muito obrigada, então, por aceitar esse convite, Cláudia. Foi um prazer, eu agradeço muito o convite. É muito importante que a gente possa conversar com instituições tão importantes como vocês, e, enfim, está aberto aqui. Eu acho que, às vezes, a comunicação é difícil, né? Quem é o Banco dos BRICS lá em Xangai, etc. É importante que a gente abra esse canal aqui, porque a gente tem um escritório aqui, um escritório em Brasília, então a gente está aqui à disposição para atender da melhor forma possível. Bom, queria agradecer a todos e a todas que estiveram conosco e queria convidar para o dia 28. Dia 28 vamos fazer uma conversa com Nabil Kadri, que é um dos diretores também coordenador de uma das áreas do BNDES, seu colega. Trabalhamos juntos na operação do BNDES Clima, trabalhamos juntos. E o Nabil é uma ótima pessoa. E ele vai estar conosco também em uma conversa. Ele me falou. Assim, bem informal, também no dia 28, 5 horas da tarde. Então, espero a todos e a todas para estarem conosco. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Cláudia, de novo. Obrigada. Tchau, tchau.